Sou caminhoneiro há quase 15 anos. Isso aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo um haul durante a noite pelo deserto de Mojave, na Califórnia, em direção a um destino no Arizona. Acho que estava entregando eletrodomésticos. Não me lembro bem. Era uma escuridão total em todas as direções. Os faróis do meu carro estavam muito fracos na hora e eu estava adiando o conserto para sempre. Normalmente, eu não conseguia perceber a diferença, mas como basicamente não havia outros carros na estrada, era muito mais óbvio. Lembro-me de ter que, forçando meus olhos a cada poucos minutos para ver a estrada à distância, que poderia ter sido uma história de terror por si só. Fiquei pensando em parar por algumas horas esperando o nascer do sol, mas não queria perder meu tempo. Precisava desesperadamente do dinheiro na hora. Então continuei dirigindo. Embora não fosse totalmente seguro, imaginei que, como era basicamente uma linha reta, ficaria tudo bem. Acho que era cerca de 1 hora antes do nascer do sol quando vi algo se aproximando. Rapidamente à distância, preocupado em bater em um animal. Pesei no freio quando meu caminhão parou bruscamente. Percebi o que estava na minha frente. Um carro com seus piscas de emergência. O mais estranho era que ele estava exatamente no meio da estrada, literalmente no sinal amarelo duplo. O que era ainda mais estranho era que a porta do passageiro estava aberta. Meu caminhão parou talvez um pé antes de bater, não para tocar minha própria buzina. Mas sou um cara bem destemido e sei como lidar com uma briga de bar por causa disso. Não fiquei realmente assustado quando vi o carro. Estava mais curioso do que qualquer coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de um salto ou algo assim. Então dei ré no caminhão e parei. Pensei em jogar alguns sinalizadores, mas decidi não fazer isso, pois não tinha visto nenhum outro carro na estrada além deste. Saí da minha caminhonete e fui até o carro. Era uma noite quente e parada. Lembro-me de pensar em como era estranho que quase não houvesse vento. Também estava muito silencioso naquela noite. O clique fraco dos piscas era o único som no que parecia, como o deserto inteiro. Cheguei um pouco mais perto do carro. Lembro vividamente que era um Ford Fusion vermelho novo. Aproximei-me do carro com um pouco de cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava aberta. Dei a volta no carro e parei no meio do caminho. Estava completamente vazio. Também me certifiquei de verificar no banco de trás em qualquer lugar que alguém pudesse estar deitado. Literalmente não havia ninguém dentro. De repente, eu estava muito menos certo sobre a situação. Eu esperava que alguém precisasse de ajuda de algum tipo. Talvez até alguém que tirou uma soneca em um lugar realmente idiota. Eu certamente não esperava isso. Embora o carro estivesse literalmente vazio, lancei alguns olhares por cima do ombro, me sentindo muito mais desconfortável agora. Eu continuei girando minha cabeça, olhando em todas as direções. Eu senti como se alguém fosse me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito longe na minha frente, exceto pelo que estava iluminado pelos faróis do meu caminhão. Era assustador. Esperei um pouco mais pensando em voltar para o meu caminhão. E esquecendo sobre tudo isso, alguém estava lá fora em algum lugar contra meu melhor julgamento. Decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava na ignição, embora o motor estivesse desligado. Fui até o porta-malas. Talvez fosse melhor dar uma olhada. Pensei em abri-lo, mas ele não se movia, trancado. Peguei a chave da ignição e destranquei o porta-malas. Embora a coisa não se movesse, estava emperrada por dentro. De alguma forma eu abri a porta traseira e tentei chegar ao porta-malas pelo banco de trás. Para minha surpresa, ela realmente abriu. Havia 3 sacos de lixo amassados lá atrás, junto com uma corda que estava amarrando o porta-malas fechado. Lembro de olhar mais uma vez por cima do ombro antes de pegá-los. A costa estava limpa. Eu devia estar a 5 palmos de uma das sacolas quando o tiro mais alto que eu já ouvi ecoou na noite. Eu bati minha cabeça no teto do carro em choque. Eu nem pensei que tinha jogado chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz suja gritando à distância. Ele gritou várias vezes e sua voz parecia estar se aproximando rapidamente. Entrei no caminhão e liguei.
Engatei a marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes quando o motor inicialmente morreu, e foi quando eu o vi quando meu caminhão começou a sair. Vi uma pessoa parada no porta-malas do carro. Era um cara baixo e robusto com cabelo ruivo. Ele estava vestindo um macacão e botas de cano alto na mão esquerda. Ele estava segurando uma pequena pá na direita. Embora fosse um rifle de caça de aparência antiga, nós travamos os olhos por alguns segundos quando meu caminhão começou a passar por ele. Ele não se moveu. Eu me lembro dele não parecer louco ou algo assim. Ele tinha um olhar preocupado no rosto quando passei por ele. Ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou peso algumas vezes, mas eu não fiquei lá mais um segundo. Como eu fui embora. Observei pelo espelho retrovisor enquanto ele corria atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de correr de volta para o carro. Estava claro que ele queria que eu parasse, mas não havia a mínima chance de eu fazer isso. Pesei nele empurrando o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por cerca de 5 minutos e comecei a pensar que estava tudo bem. Mas então vi faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de me sentir mais assustado do que nunca em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei a eles o que aconteceu da melhor maneira que pude. Foi quando o carro estava basicamente bem na minha cola e começou a buzinar loucamente para mim. Honestamente, não sabia o que fazer. Então continuei dirigindo, rezando a Deus para que ele não tentasse me bater. Depois de uns 15 minutos disso, ele cortou na minha frente e pisou no freio, me forçando a diminuir a velocidade. Eu estava prestes a bater nele quando finalmente algumas luzes de polícia piscantes apareceram à frente. O Ford desviou para a direita e acelerou para o deserto, desaparecendo de vista. Parei e esperei o policial aparecer. Contei a ele freneticamente o que tinha acontecido, mas o policial inútil decidiu fazer um relatório meu em vez de perseguir o cara. Fiquei tão chateado que disse ao cara umas 2 vezes que ele provavelmente conseguiria alcançá-lo se ele fosse embora. O policial me disse para não me preocupar e que eles fariam uma busca completa assim que o reforço chegasse. Ele me mandou embora e disse que me ligariam se tivessem alguma atualização para mim. Eles nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão louca e eu já contei isso mais vezes do que posso contar. Eu sei o que você provavelmente está pensando. Aquele cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica realmente porque ele tinha uma pá tão pequena ou porque ele tentou me seguir. As sacolas em seu porta-malas também eram pequenas demais para isso, embora alguns dos meus amigos pensem que ele pode ter feito algum desmembramento para minha própria sanidade. Eu gosto de pensar que ele estava enterrando algum outro tipo de animal, talvez tirando um cachorro doente de seu sofrimento ou algo assim. Eu realmente não tenho ideia. De qualquer maneira, eu nunca me senti totalmente confortável dirigindo por desertos tarde da noite depois dessa experiência. Tenho certeza de que você já viu alguns dos vídeos mais modernos online, onde os caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e dão dicas uns aos outros, ou talvez você não tenha visto. Mas sendo um pouco mais jovem nesta indústria, toda vez que abro o TikTok ou o YouTube Shorts é tudo que vejo. Eu não vou entrar nisso. Mas tive que abandonar uma universidade de muito prestígio por alguns motivos pessoais, e as pessoas sempre dizem eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho assim. Embora eu tenha feito entregas por mais de 2 anos, obviamente a única parte extenuante do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente avaliar como o isolamento o afetará sem vivenciá-lo em primeira mão. Meu único conselho seria fazer as pazes com quaisquer demônios que possam estar à espreita em seu subconsciente, porque eles definitivamente comerão seu cérebro nas horas solitárias. Foi o que aconteceu comigo. De qualquer forma, isso aconteceu comigo 3 meses depois de ser contratado pela minha primeira empresa. Era basicamente o mais novo possível neste negócio. Eu estava dirigindo do sul de Nova Jersey para Lafayette, Indiana, uma viagem de 12 horas. 12 horas de viagem podem não parecer tão loucos, mas leve em consideração o fato de que acabei de completar uma viagem de 8 horas e isso deve colocar as coisas em perspectiva. Eu queria fazer as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Eu chegaria a Lafayette pouco antes das 3 horas. As coisas estavam indo bem.
Não havia praticamente outros carros na estrada, então consegui adiar o envio. Um pouco mais rápido do que o normal na metade do caminho. Lembro-me de estender a mão no console central para beber um Red Bull, mas não havia nenhum, é claro. Esqueci de reabastecer meu caminhão depois de concluir minha entrega anterior. Depois de bater no painel algumas vezes, gemi de frustração sabendo que teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Posso ser único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está imóvel, mesmo que eu esteja parado por apenas 20 segundos. Depois de olhar para a navegação, percebi que não tinha escolha. Ou dormir na estrada ou parar e tomar uma bebida energética. No meu cérebro, essas opções eram praticamente equivalentes. Relutantemente, parei no primeiro posto de serviço que vi. Eu literalmente não tinha ideia de onde estava. Provavelmente em algum lugar em Ohio. Neste momento, tarde demais. Percebi que não era realmente um posto de serviço, era o que parecia ser um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniências. Reaproveitada. Não tenho certeza se há uma maneira melhor de descrever de qualquer forma. Parecia que havia. Outra loja Quick Stop não muito longe da estrada, então pensei em ir lá. Se alguma coisa, eu estacionei o caminhão e fui até a Fast Convenience Store. Para ser completamente honesto, eu esperava que uma de duas coisas acontecesse. Ou o lugar estaria aberto ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa. Então, quando a porta se abriu em uma loja escura como breu, olhei em volta, esperando que talvez tivesse sorte e que houvesse uma bebida ou um lanche deixado para trás antes de eu dar meia volta. Os olhos se ajustaram à escuridão e eu percebi um brilho fraco emanando do canto da sala. Fui até lá e o brilho acabou vindo de uma sala dos fundos, de algum tipo. A curiosidade levou a melhor e eu abri a porta lentamente para minha agradável surpresa. Havia uma geladeira conectada contra a parede. Ansiosamente, abri a porta, mas não encontrei nada. Literalmente nada. As prateleiras tinham sido literalmente removidas, como se todo o eletrodoméstico tivesse sido destruído. Enquanto eu fechava a porta, eu tinha 90% de certeza. Ouvi um barulho vindo da sala principal, como se algo estivesse batendo no chão. Fiquei paralisado por uns bons 10 segundos. Se eu tivesse imaginado, não havia como. Silenciosamente, voltei para a sala principal e olhei em volta. Nada. Parte mem queria continuar investigando. Eu não tinha tempo para isso. No entanto, saí pela porta de entrada e basicamente corri para outra loja. Estava aberta. Graças a Deus, paguei minha bebida e voltei para minha caminhonete. Algo sobre toda essa parada parecia errado. Eu precisava voltar para a estrada. Assim que possível, dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta estava aberta. Eu tinha 100% de certeza de que a tinha fechado atrás de mim. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo aqui, então liguei o motor e voltei meu caminhão para a rodovia. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou da minha névoa de cansaço muito rapidamente. Minha mente começou a devagar e comecei a pensar em quão bizarra aquela coisa toda tinha sido. Eu acho que um invasor ou um prédio abandonado não era o mais estranho coisa no mundo, mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira. Não importava a teoria que eu pensasse, tentei esquecer e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Observei no espelho retrovisor enquanto a cortina parecia inchar e se mover, embora eu não tivesse o ar ligado. Pensei o pior. Havia alguém na minha boleia. Eu não tinha nenhuma arma comigo ou algo assim. Então, discretamente, disquei o número da polícia mais próxima no meu telefone. A viagem até lá foi os 20 minutos mais tensos e horripilantes da minha vida. Fiquei imaginando aquela pessoa tentando me agarrar ou tentando bater meu caminhão. Finalmente me aproximei da base da polícia. Parei o caminhão o mais perto que pude e basicamente corri para a base em segundos. Meu caminhão foi cercado pela polícia e depois que abri a traseira, o que vi ficará comigo para o resto da vida. A polícia tirou 3 pessoas com aparência de moradores de rua, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos e estavam envoltos em roupas sujas.
Olhando cobertores, um dos homens estava armado com 2 canivetes. Todos os 3 se recusaram a falar, mas olharam ameaçadoramente para mim enquanto eram algemados. Não tenho ideia do que eles queriam, acho que nunca saberei. Meu nome é Kevin, sou caminhoneiro de empresas variantes há quase 15 anos. As coisas se tornaram bastante rotineiras. Neste ponto, pegue as mercadorias e materiais, verifique sua precisão e entregue conforme as instruções. Não somos pagos por hora, então eficiência é a coisa mais importante nisso. Linha de trabalho para alguém como eu que faz isso há muito tempo. Eu gosto de pensar que posso trabalhar mais que todos esses jovens que estão pegando esses empregos. Isso nem sempre é ótimo. Embora geralmente eu me force ao limite absoluto quando se trata de funcionar com quase nenhum sono. Há 4 anos eu estava trabalhando para um depósito em Dakota do Norte. Para quem não sabe, Dakota do Norte é um dos estados mais planos, o que torna o transporte rodoviário um pouco mais fácil. Isso também significava que pular algumas horas de sono poderia significar a diferença entre emprego e ser demitido. Era uma manhã fria de terça-feira em maio. O começo da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, o que significava mais trabalho para mim. Eu queria descobrir tudo de uma vez, então tracei minha rota para Montana de acordo, planejando não parar nenhuma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino bem cedo. Na manhã seguinte, empurrei o caminhão o máximo possível, talvez um pouco acima do limite de velocidade. Estava ficando tarde e eu me lembro, esfregando a crosta nas minhas pálpebras enquanto o relógio marcava meia-noite. Eu estava com dificuldade para manter meus olhos abertos, mas eu só tinha cerca de 1 hora restante nessa viagem, então eu cerrei meus dentes e continuei. Meu amigo Tristan, que também era um caminhoneiro, me apresentou aos sais de cheiro quando eu comecei. Se você não sabe, sais de cheiro são basicamente algum tipo de cristal em um pequeno frasco, um sniff. Você está bem acordado, você tinha que ter cuidado. Embora muitos usos de Psecta podem ser perigosos, ou pelo menos foi o que Tristan me disse, eles queimam um pouco o nariz. Mas sempre que eu precisava de um impulso, eu pegava os sais de cheiro primeiro. Essa foi uma daquelas vezes em que eu dei uma grande cheirada e joguei minha cabeça para trás. Meus reflexos assumiram o controle. Eu sentia a adrenalina percorrer meu corpo e esperava que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora passou voando e eu estava realmente lutando. Eu me senti começando a cochilar e o barulho do meu caminhão batendo no acostamento me acordou. Isso estava ficando perigoso. Pensei que tinha que parar. Eu estava sozinho na rodovia, mas não havia nenhum lugar para parar. Havia apenas woods de cada lado de mim. Diminuí a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente por um lugar para parar nessa velocidade baixa. Meus faróis perfuraram a escuridão e eu consegui ver muito mais enquanto olhava ao redor. Vi algo que me confundiu. Havia um vestido roxo caído no meio da estrada. O que diabos? Eu pensei que estava esfregando meus olhos. Eu estava alucinando. Pisquei umas 6 vezes só para ter certeza de que não estava indo louco. Era real. Eu me aproximei do vestido com minha caminhonete e olhei para ele enquanto passava. Em retrospecto, isso deveria ter sido mais um sinal de alerta, mas acho que eu estava exausto demais para processar o que estava acontecendo. A cerca de 200 metros de distância, passei por um par de sapatos. Agora, eu estava começando a surtar. O que diabos estava acontecendo? Passei pelos sapatos, rezando a Deus para que houvesse um lugar para parar logo. Meu velho David era um cara super religioso, então eu agarrei sua velha cruz e esperava que ele viesse me buscar um pouco mais adiante na estrada. Vi um monte de roupas aleatórias, algumas das quais pareciam roupas de criança. Dessa vez parei o caminhão. O pânico começou a se instalar. Algo estava muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado. Eu esperava que algo acontecesse, mas isso nunca aconteceu. Então fiz o que meus instintos me disseram para fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda me lembro da sensação da manhã fria, ar perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou na minha exaustão. Aproximei-me da pilha o mais cautelosamente que pude. Era de fato roupas de criança. Parecia que havia peças de roupa de menino e menina na pilha. Olhei em volta para a floresta, mas não conseguia ver muita coisa na escuridão. Eu estava com a cabeça girando, preocupado que fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo.
Então voltei para minha caminhonete. Foi então que ouvi um barulho de esquerda. Eu me virei tentando ver o que havia lá. Fiquei ali esperando ouvir outro som. Depois de cerca de 30 segundos houve outro estalo, mas desta vez do lado oposto da estrada. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação e eu corri em direção ao caminhão. Pulei no banco da frente, mas antes de bater a porta, ouvi um grito de criança soar. Congelei, meu coração explodindo para fora do meu peito. Eu estava preso em uma encruzilhada. Eu não iria lutar contra algumas pessoas aleatórias em uma floresta escura, mas eu não podia simplesmente abandonar algumas crianças indefesas antes que eu pudesse tomar uma decisão. Outro grito de criança quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei seu nariz em direção ao local na floresta onde ouvi o barulho. Meus faróis acenderam. Cerca de 30 metros na floresta havia 3 ou 4 pessoas, uma das quais estava segurando um alto-falante enorme. Eles se abaixaram atrás de algumas árvores enquanto meu caminhão os iluminava, mas eu os expus por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles se esconderam da luz antes que eu pudesse realmente. Não consegui distinguir nenhuma característica distintiva, mas juro pelo túmulo do meu velho David que eles estavam segurando um alto-falante tentando me atrair para a floresta com uma criança falsa gritando. Eu estava em choque. Apenas sentei ali olhando para as árvores atrás das quais aquelas pessoas tinham se escondido. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar de discar, ouvi um baque na carroceria do caminhão. Alguém tinha jogado algo na outra direção. Ação. Eu estava acabado. Virei-me para encarar a estrada e pisei no acelerador enquanto eu acelerei. Consegui distinguir uma pessoa do outro lado da estrada. Ela gritou algo que não consegui entender antes de lançar algo no caminhão que quebrou o vidro da janela do meu passageiro. Eu dirigi a última hora em silêncio. Estava com muito medo de processar o que tinha acabado de acontecer, mas não havia a mínima chance de eu parar para dormir naquela floresta. Terminei minha entrega e então desmaiei. Devo ter dormido por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse eles investigariam aquela floresta e me dariam atualizações. Então pensei sobre a coisa toda e o quão estúpido eu fui por sair da minha caminhonete. Eu deveria ter cuidado da minha vida, mas o pensamento de algumas crianças sendo sequestradas, o pior, era demais para eu ignorar até hoje. Ainda não tenho ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei porque eles simplesmente não me atacaram quando tiveram a chance ou o que eles estavam planejando fazer comigo se eu corresse para a floresta depois. As crianças gritando, e em todos os meus anos como caminhoneiro nada chegou perto de ser tão estranho ou totalmente assustador quanto essa experiência.